Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 35 do livro de Jó, mas antes, obviamente, da gente entrar literalmente no nosso assunto, no nosso estudo de hoje, eu já quero te pedir, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também com seus familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite super especial. Hoje à noite na Evo, tá na nossa igreja, nós vamos ter a última ministração da série Princípios do Reino sobre Finanças e você não pode ficar de fora, ok? Em nome de Jesus. Nós estamos estudando sobre finanças, conforme os princípios do reino, e se você quer romper e se desenvolver na sua vida financeira, você não pode perder o nosso estudo de hoje por nada. A nossa igreja fica na região do Butantã, nós estamos na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, tá bom? Vem pra Eva em nome de Jesus. Se você tiver alguma dificuldade em estar conosco presencialmente por conta de algum compromisso, nós vamos também transmitir ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Evo TV. Então, dado aqui todos os recados e todos os avisos, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro de Jó, um livro que contém 42 capítulos, nós já estamos no capítulo de número 35, já estamos aqui no finalmente do livro de Jó, tá? Jó capítulo 35 tem 16 versículos e o texto começa dizendo assim: é muito importante que você tenha uma Bíblia. Muitas pessoas ainda me perguntam, pastor, qual é a versão da Bíblia que o senhor utiliza? Eu estou utilizando uma versão muito simples, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Por que eu uso essa Bíblia nessa versão simples? Para facilitar o seu entendimento, tá bom? Então eu estudo na versão NTLH, é a Bíblia que a gente usa aqui no Evolução Diária, e nós fazemos todos os dias o que aqui no Evolução Diária? A leitura do texto na íntegra, o resumo, a interpretação do capítulo e a aplicação prática. Eu sempre venho com 2 ou 3 lições de aplicação prática para a sua vida. Então o texto começa dizendo assim: em seguida, Eliú disse. Note mais uma vez a fala aqui do personagem principal de Jó 35 é Eliú, né, o amigo, um dos amigos de Jó, ou seja, um amigo que apareceu do nada a partir do capítulo 32. Então, ele diz assim: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é um inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que você sente mal com o meu pecado? E que vantagem tem se eu não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olha só como ele é prepotente, né? Pois olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada do que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá força nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábio do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve o que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga? Que ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, Jó, porém não sabe nem o que está dizendo. Esse Eliú aqui é porreta, né? Ele entrou aqui e entrou com tudo, né? Falando forte, falando firme, e a Bíblia diz que ele é um dos mais jovens aqui da história, tá bom? Então vamos lá, o capítulo número 35 que nós lemos, acabamos de ler, é a continuação, né, da fala de Eliú, e esse Eliú aqui, ele já está falando há 4 capítulos, ou seja, já é o 4º capítulo que nós podemos observar Eliú como personagem principal. Então, desde que ele apareceu lá no capítulo de número 32,
Eliú fala, e a sua fala, na verdade, é uma discussão, né? Ele fala ainda discutindo com Jó sobre a situação difícil de Jó, a situação que Jó estava enfrentando. Então Eliú, ele acredita que Jó estava sendo injusto quando ele questiona ali a justiça de Deus, e ele começa a falar sobre como Deus é supremo, é um ser intangível para nós seres humanos, segundo a fala de Eliú, e Eliú ainda destaca que Deus, ele não é afetado pelas ações dos homens e nem se beneficia ou sofre por causa das suas próprias ações. Então Eliú, ele também fala sobre como Deus utiliza, né, os acontecimentos para então ensinar e também para corrigir as pessoas, buscando afastar a todos do pecado. Então ele está alegando que Jó deveria reconhecer a grandeza de Deus e a necessidade de humildade, ou seja, de ser ainda mais humilde diante da sabedoria de Deus. Em resumo, o capítulo 35 de Jó apresenta as palavras de Eliú, que já está falando há 4 capítulos aqui, só ele fala, enfatizando então a soberania de Deus, a justiça de Deus e a importância de se confiar na sabedoria de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis ou nos momentos de adversidade, ok? Então esse é um resumo interpretativo aqui de Jó capítulo 35. Agora vamos para a prática, vamos trazer esse texto, né, para as nossas vidas. Eu costumo dizer que a grande sacada da Bíblia qual é? A gente lê, entender, né? Ler e entender, que é interpretar, resumir e interpretar o texto e aplicar, tá? Então vamos lá, ler, entender e aplicar. É o que nós precisamos fazer nas nossas vidas com a palavra de Deus. Pegar os princípios da palavra, contidos na palavra, e aplicar na nossa vida. Então, nós aprendemos aqui 3 lições importantes, e a primeira lição é reconhecimento da soberania de Deus. Olha só que interessante. Eliú, aqui no capítulo 35, está enfatizando a grandeza de Deus em relação a nós, seres humanos, né? Nós somos pequenos e falhos, enquanto Deus é um Deus supremo. E essa lição, ela vai nos lembrar da importância da gente reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. E isso implica também em confiar na soberania e na sabedoria de Deus, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos, mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis e que aparentemente são injustas, como foi na vida de Jó. Então a aplicação prática de tudo isso aqui é a gente buscar desenvolver uma atitude de humildade e submissão diante dos planos de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias, ok? A segunda lição do capítulo 35 está em aceitar a correção e o aprendizado. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos a qual Ele ama, tá? E Eliú está enfatizando que Deus utiliza as circunstâncias da vida para corrigir e ensinar os filhos de Deus. Isso nos faz lembrar da importância de estarmos abertos a aprender e a crescer através das adversidades. É isso mesmo, a gente precisa estar abertos ao aprendizado, né? E também a gente crescer diante das dificuldades, das adversidades da vida. Então a aplicação prática dessa lição qual é? Adotar uma atitude de autocrítica, reflexão, consciência diante dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, em vez da gente ficar reclamando, resistindo ou desistindo, tá? Nós podemos buscar entender o que podemos aprender com essas experiências e como podemos crescer espiritualmente a partir delas. Então nós precisamos, aqui a segunda lição é aceitar a correção e o aprendizado, ok? A terceira lição de Jó, capítulo 35, né, conforme a fala de Eliú, tá em evitar julgamentos precipitados. Eliú, ele critica Jó por questionar a justiça de Deus e fazer ali suposições precipitadas sobre o seu caráter. Então essa lição nos lembra a importância nas nossas vidas da gente evitar julgamentos rápidos e superficiais sobre as situações e ações de Deus na vida das pessoas. Então a aplicação prática aqui é desenvolver uma atitude de paciência e de confiança, sabendo que nem sempre entendemos completamente os caminhos de Deus, né? E isso nos encoraja a buscar o quê? Compreender mais profundamente antes da gente tirar a conclusão precipitada sobre qualquer circunstância, principalmente referente à vida dos outros. Então,
Eliú aqui está sendo precipitado no julgamento. Ele está agindo conforme o seu entendimento e julgando Jó, né, dizendo que Jó estava sendo injusto com Deus, né, querendo ser maior do que Deus, criticando Jó e tudo mais, tá bom? Então, para concluir tudo isso aqui, essas lições, ou essas 3 lições do capítulo 35 de Jó, ela vai nos convidar a adotar uma postura de humildade, em primeiro lugar, aprendizado e confiança em Deus, mesmo quando a gente enfrenta dificuldades e questionamentos em nossa jornada, na nossa vida aqui na Terra, seja ela física, emocional ou espiritual. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo da Bíblia concluído com sucesso. Jó, capítulo 35, finalizamos. Estamos caminhando a passos largos aqui para terminar esse livro. Agora faltam só 7 capítulos para a gente terminar o livro de Jó. Agora eu quero te pedir, vamos agitar as redes sociais, tira um print da tela, tá bom? Bem bonito. Posta nas suas redes sociais, me marca que eu vou repostar tudo em nome de Jesus. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Te espero hoje à noite na Evo, tá? Para mais uma ministração da série Princípios do Reino sobre Finanças e amanhã de manhã aqui no Evolução Diária mais uma vez, ok? Que Deus te abençoe, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.